Boa noite, queridos irmãos. Bem, graça e paz a todos. Também nossos visitantes sejam bem-vindos mais uma vez. Alegria poder receber cada um de vocês. Amados, vou pedir a sua gentileza para nós abrirmos as Bíblias no Salmo 116. Sempre um prazer vir a esse púlpito onde a palavra de Deus é explanada e pregada com tanta seriedade e carinho, e que Deus nos conduza hoje para que Ele fale em nossas vidas, que haja transformação, mudança, que nós saímos daqui mais conformados à imagem de Cristo. Amém? Então, Salmo 116. Enquanto os irmãos vão abrindo, antes da gente ler esse salmo, eu quero dar algumas características do grupo ao qual ele pertence e informações importantes que a gente tem dentro desse tipo de salmo. No hebraico, eles chamam os salmos, desde o Salmo 113 até o 118, um grupo de salmos, que são os salmos de Hallel, né? Então, é um termo em hebraico, escreve H-A-L-L-E-L, então se pronuncia Hallel, e são cânticos de ações de graças, cânticos bonitos, que eram entoados nas festividades judaicas, queridos, festividades como a Páscoa, dia de Pentecostes, festa dos tabernáculos, a comemoração da lua nova, que era sempre em cada início de mês. Então, nessas festividades era comum se cantar os salmos de Hallel. Então, durante a Páscoa, inclusive, vale salientar que na hora do sacrifício do Cordeiro Pascal, um desses salmos era entoado. Diz na tradição que o 116 era um salmo frequentemente entoado nesse momento. E quando as famílias ceiavam, tinham a ceia, né, da Páscoa, esses salmos eram cantados. Vocês lembram lá de Mateus 26, quando Jesus então está na sua última ceia, ele está ali com os momentos finais, antes de ir para o para o Monte das Oliveiras, eles cantam um cântico. Lá em Mateus 26 fala isso, eles cantam um hino e daí eles vão para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente fazia parte do grupo dos salmos de Hallel. Então, queridos, são cânticos de louvor e gratidão ao Senhor pelo seu livramento e provisão. A gente vai ver esse tema muito frequente do Salmo 113 ao 118, o tema de livramento, louvor e gratidão é muito enfatizado aqui. E faz sentido, né? Eles cantavam isso quando? Principalmente na Páscoa, que eles comemoravam o livramento de Deus da escravidão no Egito. E hoje a gente vê o eco disso no próprio livramento que nós temos em Cristo. Esse salmo, queridos, o autor dele não é apontado aqui. Então nós não sabemos, não adianta chutar, tá? Mas se você quiser chutar, chute Davi, porque ele escreveu mais da metade dos salmos, é uma boa probabilidade de você acertar. Mas esse não é o nosso alvo, a gente tentar descobrir aqui quem era o autor, mas sabemos que é da boa palavra de Deus, inspirada por ele, tá? Queridos, esses salmos, além deles serem esse cântico que enfatizava o louvor e a provisão de Deus, eles também tinham uma função muito forte de testemunhar diante da congregação, diante do povo de Deus, sobre a bondade de Deus. Se falava disso nessas ocasiões, esses salmos eram um veículo muito bom para isso. Então, neles você vai encontrar alguma referência de um louvor público, de testemunhar diante da congregação. Nós vamos ver isso aqui nesse salmo também. Então, queridos, nós vamos fazer a leitura desse salmo, vamos fazer a leitura completa dele e depois nós vamos indo versículo a versículo. Então, acompanhe lá, Salmo 116, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, que é a que costumeiramente usamos aqui na igreja, ok? Diz assim o salmo então: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma,
volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Muito bem, queridos, o homem moderno, o homem da nossa época, precisa conhecer este salmo e aplicá-lo em sua vida. Essa aqui é uma informação muito preciosa que nós temos aqui. Este belo poema que Deus nos deu nos ajuda a lidar com os sofrimentos que se apresentam diante de nós. Todas as pessoas, queridos, em alguma medida, sofrem e sofrerão nesta vida. Isso é inevitável. Não importa se ela é uma criança, não importa se ela já atingiu a vida adulta, se ela está no fim da sua vida, não importa se ela é uma pessoa com poucos recursos ou com muitos recursos, não importa. Cada ser humano que passar por este mundo, ele vai enfrentar sofrimento em alguma medida. Eu sei que não é animador falar isso, mas é a verdade. Desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a sofrer, seja pelo nosso próprio pecado, seja pelo pecado alheio. Quem de nós aqui não vai para o trabalho amanhã enfrentar as dificuldades que o nosso pai Adão, plantou lá no Jardim do Éden? Nós colhemos. O nosso mundo tem sofrimento, e o sofrimento ele é oriundo do pecado. Agora, vale salientar uma coisa, queridos. Não é a sua função e nem a sua preocupação tentar descobrir por qual pecado alguém está sofrendo. Não podemos fazer isso. O irmão está sofrendo, tipo os amigos de Jó, né? Não é possível, Jó, você fez alguma coisa. Não é possível, né? Não é a nossa função. Isso é uma coisa que cabe ao Senhor. Às vezes ele revelava os motivos do sofrimento, às vezes não. Jó mesmo não ficou sabendo. Nós lemos na Escritura que Deus queria moldar o seu caráter, mas Deus não explanou a Jó os motivos do sofrimento dele, mas o sofrimento estava lá. E não cabe a nós tentar descobrir por que a pessoa está sofrendo. Tá? Nós podemos perguntar, por que Deus permite o sofrimento? Você que é crente hoje precisa saber responder isso. Ainda que não é isso que o nosso salmo está apontando hoje, nosso salmo não quer responder por que nós sofremos, nós não vamos explanar essa parte hoje, mas certamente a Bíblia fala muito sobre isso. Esse texto mesmo que nós tivemos de Romanos 8 é um bom texto para nós entendermos o sofrimento. Mas, para a gente não ficar no vácuo aqui sem nenhuma resposta, Deus usa o sofrimento para a sua própria glória. Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa fé, para também nos atrair para Ele e nos tornar mais parecidos com Cristo. No povo de Deus, Deus usa o sofrimento desta forma. Ok? A intenção desse salmo não é que você simplesmente também pare de sofrer, como muito é anunciado por igrejas que se intitulam cristãs, que erroneamente fazem isso. Mas o intuito desse salmo é que você se apegue a Deus, confiando nele e o adorando, mesmo no meio do sofrimento. E isso aqui é loucura. Vou dizer para vocês, isso aqui, alguém olha para isso incrédulo e fala, isso não é possível, você quer que eu seja grato durante o sofrimento? É isso que o salmo está falando.
e ele vai ensinar como a gente pode ser grato e louvar o Senhor em meio ao sofrimento. Ao mesmo tempo que ele vai trazer o consolo do sofrimento. Ok, queridos? Então, a grande verdade de hoje é: Deus, em sua graça e fidelidade, ouve e salva o seu povo. E a resposta do crente deve ser fé, gratidão e adoração. Vou falar de novo a grande verdade. Perdão, queridos, que eu não consegui fazer os slides, falha minha, mas se alguém quiser, eu mando esse esboço aqui inteirinho para você, tá bom? Só me pedir no WhatsApp que eu mando na hora. Mas eu vou falar a grande verdade novamente. Deus, em sua graça e fidelidade, ouve e salva o seu povo. E a resposta do crente deve ser fé, gratidão e adoração. Ok? Então vamos olhar versículo a versículo deste salmo. E aqui nós começamos com uma declaração do salmista. Veja os versículos 1 e 2 comigo. Amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Queridos, o desconhecido salmista aqui, o nosso personagem, ele começa essa poesia, que é uma poesia que foi motivada por um sofrimento. Ele começa essa poesia declarando que ele ama o Senhor. E esse amor aqui, ele é resultado do cuidado que Deus teve para com ele, do cuidado que Deus tinha para com ele. Vale destacar aqui, meus amados irmãos, que não é um amor interesseiro que o salmista está colocando aqui, algum tipo de barganha, né? No estilo, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me livrar, prometo, vou te amar, Senhor, estamos juntos, mas só se o Senhor me livrar. Não está falando isso. Ele está respondendo ao amor divino. Ele foi impactado pelo amor divino na vida dele, ele só está respondendo aquilo que ele recebeu, mais nada. Lembra lá em 1 João, quando o apóstolo fala no capítulo 4, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Exatamente, queridos. Essa é a resposta que nós damos diante do Senhor. Não é uma barganha, não é porque nós temos isso e aquilo, não é porque o Senhor prometeu apenas simplesmente bênçãos, nós podemos desfrutar, não, mas é uma resposta de um ser que foi amado por Deus, que Deus encheu o seu coração de amor. E ele corresponde isso amando a Deus da mesma maneira. Então é um sentimento aqui que nós vemos de quem possui um vínculo relacional muito forte, muito íntimo, que leva esse crente aqui do Salmo a buscar a Deus e adorá-lo por toda a sua vida com confiança e dependência. Você viu? Ele fala, eu invocarei por toda a minha vida. Ele fala isso. Queridos, Deus ouve os clamores e as súplicas dos seus filhos. E os termos que esses versículos utilizam enfatizam que Deus possui um interesse ativo diante do nosso sofrimento. Vocês viram ali os termos que ele coloca? Ele ouve a minha voz, o meu clamor individual, ele ouve. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, Deus se fez propício a mim, ele me atendeu. Então, queridos, aqui ele está enfatizando que Deus possui o interesse, ele tem atenção e cuidado, ele não está alheio, ausente ao sofrimento, ele não foi tomar banho, tirou umas férias, colocou o celular no modo avião e agora ele não está incomunicável, não. Ele responde ativamente ao sofredor em sua tribulação. Olha os versículos 3 e 4. Aí ele conta o que aconteceu com ele de uma forma mais geral. Ele diz, laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Nosso personagem, queridos, estava passando aqui por uma situação de vida ou morte, ainda que nós não sabemos o que de fato aconteceu, não fica claro, como eu falei, nós não sabemos se foi Davi que estava enfrentando um dos seus tantos sofrimentos que ele teve na sua vida. Alguns gostam de pensar no rei Ezequias, pelo fato dele ter quase morrido e Deus ter livrado ele.
Nós não sabemos, não tem como saber, mas pelos termos que eu vou explicar aqui para os irmãos, sabe-se que era uma condição extrema, um sofrimento daqueles que nós nunca gostaríamos de passar um dia só das nossas vidas. Era algo extremamente angustiante, algo desesperador. Alguns dizem que provavelmente era alguma coisa relacionada à sua morte, seja uma perseguição ou uma doença muito severa. Tanto que ele usa termos como angústias do inferno se apoderaram de mim. Aqui ele está falando, poderia ser traduzido esse inferno como as dores da sepultura, estavam ali clamando por mim, eu estava quase desfalecendo. Ele fala, laços da morte me cercaram, e o termo que ele fala para a morte é o termo Sheol, que é a forma como os judeus do Antigo Testamento se referiam à vida após a morte, para onde os mortos iam. Então era o Sheol. Só que o Sheol não é um lugar bom, não era como o seio de Abraão, que eles tinham essa visão. O Sheol era um lugar de angústia, agonia, era um lugar de silêncio, escuridão, esquecimento, de um modo de vida que, na melhor das hipóteses, seria vago e sombrio, fora do cuidado providencial de Deus. No Salmo 49, inclusive, ele diz que o Sheol era o destino dos ímpios. Então, quando ele usa esses termos aqui, é porque a vida dele estava em jogo. Era uma questão de vida ou morte, um desespero muito grande. E vale lembrar, queridos, que na visão dos salmistas e do judeu do Antigo Testamento, eles tinham uma visão, do israelita, melhor, do Antigo Testamento, eles tinham uma visão de que o homem era coroado de honra e glória. O que isso significa? Em virtude da criação do homem, ele era a principal criação de Deus. Não parte dela, mas a principal. Eles estavam certos. Por quê? Qual foi o único ser feito à imagem e semelhança de Deus? O ser humano foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para eles, a morte era uma realidade brutal, porque aquele ser coroado de honra e glória por Deus estava desfalecendo. E talvez isso não tenha um impacto tão forte para nós, o homem moderno, porque nós perdemos, quando eu digo nós, estou falando de humanidade, não dos crentes, mas que perderam uma perspectiva gloriosa da criação de Deus, né? Para muitas pessoas, se você perguntar, nós somos frutos de um ciclo evolutivo, um aglomerado de células que tenta sobreviver, perpetuar a espécie e ser a espécie mais forte. É isso, ponto final, acabou a nossa vida e vamos lá, né? É a cadeia alimentar, alguma coisa assim. Queridos, não é a ideia aqui. A ideia é que esse ser coroado de honra e glória é um ser que tinha as promessas pactuais de Deus, como a longevidade. Não falamos hoje os 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, por quê? Para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Era uma promessa de longevidade, então a longevidade era vista como uma grande bênção aqui, como alguém que andou com o Senhor. Longevidade tinha essa ligação muito forte. E também de prosperidade. Deus deu a terra àquele povo para que eles fossem luzeiro no mundo. Então a morte, principalmente uma morte prematura, era um golpe, era algo odioso. Por isso o salmista está sofrendo tanto. Na visão do Novo Testamento, né, Paulo vai falar, para mim é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. É incomparavelmente melhor, porque a gente já recebeu uma outra perspectiva, mas ele fala, ainda eu tenho trabalho a ser feito aqui. E ele entende que essa vida é uma dádiva de Deus que a gente não deve jogar fora. Então, essa vida é preciosa. O salmista, ele olha dessa forma, por isso ele fala com tanta intensidade. Não é que ele não tinha uma perspectiva futura, não é que ele não tinha esperança em Deus, não, mas é que ele via o tempo presente dele, o dom de Deus, como algo que deveria ser celebrado e vivido com toda intensidade. Então, queridos, muita tristeza e aflição estavam assolando aqui esse personagem. Você já se sentiu dessa forma? Você poderia dizer que os laços da morte o cercaram, que você esteve sobremodo aflito e triste? Parece que ao fim não tem mais saída.
muita angústia, algo que está fora do meu controle, eu não tenho o que fazer, nem os pensamentos mais estão em ordem, tanta incerteza, tanto sofrimento, o que fazer? E nós vamos então acompanhar o testemunho desse homem então que passou por muito sofrimento. Nós hoje temos um problema muito sério, de que, acho que não só hoje, mas nós queremos soluções rápidas. Você vai ao médico, se ele falar para você que você está com problema de colesterol, e falar assim, olha, você vai precisar ter essa dieta, não comer mais isso, fazer exercícios, você vai olhar para ele e falar assim, senhor, não tem um remédio que você pode me dar, que pode, curar isso de vez? Gente, às vezes a gente quer isso com o sofrimento, e não tem. Na nossa mente, muitas vezes, psicologizada, a gente vai querer olhar para o sofrimento como se ele fosse uma doença que nós não temos o que fazer, que nós precisamos de alguma intervenção medicamentosa. Queridos, o salmista quer nos ensinar aqui a como lidar com o sofrimento de uma perspectiva maravilhosa, que tem eficácia. Não são as minhas palavras, não é a minha receita, é algo de Deus isso aqui, para lidar com o sofrimento mais profundo, que a gente hoje poderia chamar como depressão, que a gente poderia dar esse nome. A Bíblia não tem esse termo, mas o que ela fala aqui de angústia e tristeza, se esse salmista fosse num psiquiatra hoje, ele sairia com um diagnóstico de depressão. Ele ia ganhar, por insistência, né? Porque quer pelo caminho difícil ou fácil? Fácil, toma um remedinho aqui. Não vai curar, mas vai aplacar uns sintomas. O Salmo está nos ensinando a como lidar com isso. E, amados, por favor, não me entendam, eu não estou menosprezando a medicina ou atacando. Não, eu sei que ela tem um lugar apropriado dentro do plano de Deus. E, inclusive, existem, só para dar um parêntese para os irmãos, pode pôr, Jair, o livro, por favor, Gabriel, o livro, tem doenças que provocam alterações de humor, tá? Só para os irmãos ficarem cientes, e alterações severas, que precisam ser investigadas e tratadas adequadamente. Eu não estou falando desse tipo, tá bom? A gente tem doenças como câncer de pâncreas, que vai causar alterações no humor de uma pessoa, doenças sistêmicas, metabólicas como e hipertireoidismo. Então, são doenças que provocam alterações no humor, precisam ser investigadas e tratadas, tá, queridos? O que o Salmo quer, e aqui, antes de falar do Salmo, deixo esse livro como recomendação para os irmãos, não é um momento merchandise, tá? Mas é um livro muito bom que eu li agora no mestrado, lidando com o tema de emoções. O nome dele é Depressão e Transtorno Bipolar, Ajuda e Esperança para o Enfrentamento Eficaz. E quem escreve esse livro é um médico cristão muito piedoso, um estudante muito sério dessa área, que é o Charles Hodges. Então, esse livro fica como indicação para os irmãos. Ele foi um bálsamo para mim e me ajudou muito a refletir sobre essas questões ligadas à depressão, que tanto é falado hoje, e também do transtorno bipolar. Irmãos, então, o Salmo... Obrigado, Gabriel, pode tirar. Se alguém precisar depois também do nome do livro, não anotou, pode me escrever, tá? O Salmo, queridos, o que ele quer? Ele quer nos encorajar a quem recorrer e em como agir diante do sofrimento mais extremo ou simples, não importa, do sofrimento que a gente vem experimentar. Esse salmo, ele vai ser um aliado na sua vida diante do sofrimento. Preste atenção nele, vamos para o testemunho dele. Olha só, né? Ele termina no versículo 4 dizendo, ele clamou ao Senhor ali, né? Ó Senhor, livra a minha alma. E aqui, agora a partir do versículo 5, a gente vai ver o testemunho desse salmista, que diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Aí você fala, calma, a gente não ouviu o testemunho dele? O que aconteceu e tal? Está aí o testemunho dele. Queridos, ele se fixa diretamente em Deus. Ele está no meio do sofrimento, mesmo sem afirmar ainda se ele está livre ou não da sua angústia e tristeza, ele está contando como ele fez para lidar com o sofrimento dele. Ele conhecia a Deus. Você conhece a Deus? O seu caráter, o seu poder?
no seu sofrimento mais intenso, esse crente aqui do nosso salmo de hoje, ele busca em Deus a salvação para o sofrimento dele. Olha que interessante. Ele aponta para Deus como aquele que é cheio de compaixão, aquele que se compadece dos sofrimentos e tem capacidade de abençoar o sofredor, aquele que age de forma justa e reta, não como um corrupto. E em um Deus, queridos, misericordioso, que não nos dá o mal que merecemos, mas é cheio de bondade, até para perdoar pecados. E, queridos, nós estamos acostumados e insistimos a reclamar e praguejar diante do sofrimento. Isso é uma coisa que nós falhamos demais. Ou entrar num ciclo de desespero sombrio, se fechar numa caixinha sem saída e não achar mais solução em nada, e daí vem as reclamações, vem o desespero, mas ao se lembrar de quem Deus é, isso trouxe conforto, trouxe orientação na direção certa diante do sofrimento. Nesse momento, o salmista, ele tira os olhos de si mesmo, ele reconhece que ele é incapaz, preste atenção nessa palavra, ele é incapaz de se salvar e olha diretamente, então, para quem pode e tem poder para livrar a sua alma. O Senhor Deus, compassivo, justo e misericordioso. Aí ele continua, versículo 6, o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, quem salvou ele? Ele me salvou. O salmista fala isso. O Senhor, queridos, cuida do seu povo de uma forma magnífica. Quando ele fala vela, é que ele nos dá a sua segurança, ele nos assiste, ele está prestando atenção em nós, ele está atento ativamente. Os simples, queridos, são aqueles que se submetem humildemente ao senhorio de Deus. Não é simplesmente alguém que tem pouca instrução ou poucos recursos, mas aqueles que são humildes em submissão para com o Senhor. A gente precisa lembrar que Deus se opõe aos orgulhosos, não importa a situação social em que ele esteja, mas ele concede graça a todo aquele que é humilde. E o salmista se prostra aqui diante de Deus, ele reconhece, ele clama, ele busca pelo Senhor. Mesmo, queridos, em nossa pequenez, como eles falam aqui, eu estava prostrado e ele me salvou, mesmo nessa pequenez, prostrados nos sofrimentos, e olha, os nossos sofrimentos, queridos, não são culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, Deus é santo, justo. Ele não pecou, nós pecamos. E mesmo diante disso, Deus faz o quê? Se compadece. Ele salva. Ele vela então por aqueles que se submetem a Ele em humildade. Deus ama, cuida e protege do seu povo. Tudo que Ele faz, queridos, inclusive ao permitir o sofrimento, tem um propósito. Olha que interessante, aonde a gente chega nessa progressão do sofrimento? O salmista estava aqui, ele contou um pouquinho do que ele passou e ele olha diretamente para Deus e olha o que ele encontra no versículo 7. Paz no meio do sofrimento. Não é possível. Olha só. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Queridos, pode descansar, pois o Senhor Deus tem sido bom e generoso. Você conseguiria enumerar quantas são as bondades de Deus e as maravilhas que Deus já fez na sua vida e está fazendo até hoje? Se eu desse folhas aqui para vocês, quantas você ia precisar para fazer isso? Anotando cada coisa boa que Deus já fez na sua vida. É muito comum, nas angústias e tristezas, nós temos a propensão de nos esquecermos da bondade de Deus, e como eu falei já, dar vazão ao desespero, à murmuração, mas só de trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, nós encontramos a paz, encontramos direção, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda a alma, citado lá em Filipenses 4. Queridos,
Isso não quer dizer, volte ao seu sossego, à minha alma, que agora você está livre de qualquer e todo problema que vier. Daqui para frente é só sucesso, irmãos. Não é isso. Não é isso que ele está prometendo aqui. Nem um pouco. Mas que nós podemos desfrutar da paz em meio ao sofrimento. Antes dele, no sofrimento, e depois dele. Por quê? Como que a gente consegue isso? Porque Deus tem sido bom. Só de trazer à memória a bondade de Deus e tantos benefícios, tanto amor, a gente sabe que Deus tem cuidado. E mesmo com os sofrimentos passageiros do presente, que, amados, os sofrimentos não vão durar para sempre. Ele vela pelo seu povo. E um dia esses sofrimentos não se compararão, como nós vimos em Romanos 8 hoje, com a glória que será revelada aos seus filhos. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Olha que maravilha. Essa é a bondade de Deus que a gente poderia já passar aqui a semana inteira adorando juntos. Que maravilha. Esse é um consolo diante do sofrimento. Lembram do Salmo 23? Talvez o salmo mais conhecido de todos, principalmente o verso 1. E Davi declara que ele tem o pastor. E tendo o pastor, ele não precisa de mais nada. Lembra disso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sentido é, eu tenho tudo tendo meu pastor. Só que ele continua esse salmo com várias descrições, e ele diz que no vale mais tenebroso, aquele vale que ele chama de o vale da sombra da morte, esse mesmo pastor que conduziu aos pastos verdejantes, o mesmo pastor que levou as águas tranquilas, aquele vale mais sombrio, queridos, estava com ele. Desculpe, queridos. Ele estava com ele naquele vale mais difícil que ele podia enfrentar. Sabe, queridos, quando Deus te abandonou? Crente, sabe quando isso aconteceu? Nunca. Isso jamais aconteceu. Porque até no sofrimento, Deus protege e disse que estará com você, ali, no vale mais sombrio, nas angústias do inferno, nos laços da morte. E Jesus, queridos, em palavras aqui de despedida, já em João 16, como eu falei para os irmãos, eu fico encantado de saber que o próprio Senhor Jesus cantou esse salmo. E aqui, nos seus momentos finais, que ele disse que seria crucificado, que ele seria abandonado, inclusive lá na cruz, que ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento mais difícil, sabe o que ele falou para os discípulos? Porque os discípulos ficaram muito tristes de saber que ele ia morrer. E ele fala assim em João 16: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pode descansar em Cristo. Essa é a promessa que nós temos. Eu quero trazer uma ilustração para os irmãos. É o episódio das pulgas. O Clóvis vai fazer a gentileza de ler. Pode ir. Corey e sua irmã Betsy Ten Boom foram levadas para um campo de concentração em Ravensbrück, um local extremamente cruel e insalubre. Elas ficaram alojadas em um barracão superlotado e sujo, onde descobriram que o lugar estava infestado de pulgas. Corey ficou indignada com a situação, mas Betsy, sempre confiante na providência de Deus, a lembrou de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mesmo sem entender, Betsy insistiu que deveriam agradecer a Deus até pelas pulgas. Corey resistiu, mas acabou se juntando à oração. Com o tempo, elas perceberam que os guardas nazistas evitaram entrar no alojamento por causa da infestação.
Isso significava que as prisioneiras estavam livres dos estupros e moléstias, e elas podiam orar, ler a Bíblia e encorajar outras mulheres sem interferência dos soldados. As pulgas, que pareciam ser um tormento, na verdade eram um instrumento de proteção divina. Você agradeceria por pulgas? A Corey, que é uma personagem, crianças, leiam um livro, tá? Vale muito. E ela, não só as crianças, podem ler todos, é um diário belíssimo. E ela ajudava judeus, ela e a família dela ajudavam judeus que eram perseguidos durante a perseguição, durante o governo nazista, né, a Segunda Grande Guerra. E olha a situação, queridos. Está vendo o sofrimento? Às vezes a gente começa a reclamar e praguejar. E a Corey mesmo aqui, que era uma crente exemplar, foi então encorajada por sua irmã Betsy a dar graças em tudo, até por aquela situação terrível. Quem já esteve numa infestação de pulgas sabe que não é algo bom, mas o propósito de Deus com o livramento a gente muitas vezes não consegue mensurar. Às vezes a gente consegue olhar para trás e falar assim, foi bom, Deus sabia o que estava fazendo. Essa é a graça de Deus, queridos. Vamos para o versículo 8. Diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Queridos, o salmista está reforçando aqui o livramento de Deus, a bondade de Deus, e ele reconhece que quem tem poder para salvar é Deus. Ele não cita nada mais aqui. Ele não cita nenhum outro meio. E Deus pode usar outros meios, né? Na vida dele, em outros, mas ele está reconhecendo que primariamente quem fez a obra, quem trouxe o livramento, foi Deus. Foi Deus. E ele atribui isso a Deus. Então, ele diz, livrastes a minha alma. Se refere à dimensão de todo o ser dele, tudo que ele pensa, suas vontades, seu desejo. E eu quero aplicar esse versículo 8 para a salvação que nós temos em Cristo, que os crentes desfrutam em Cristo, que o Evangelho concede. Irmãos, por si só, lembrar da salvação já deve nos deixar gratos sobremaneira e nos levar à adoração com entusiasmo, seja no momento em que nós estivermos passando, não importa. Cristo livrou a sua alma do inferno, você pode cantar isso nos hinos hoje? Então adore, você já tem motivos de sobra para ter uma atitude de adoração. Quantas lágrimas esse Evangelho de Cristo e suas promessas já consolaram em sua vida. Quanto a graça lhe fez valer e livrou os seus pés da queda. Queridos, se eu fosse ouvi-los agora, eu creio que a gente ficaria até o próximo domingo aqui, de tantas maravilhas que Deus tem agido, e sobretudo na salvação. Pode perceber, esse é o nosso tema favorito nos cultos. A gente canta o Evangelho, porque isso nos motiva. Não é se a bolsa teve queda, não é se um tirano está no poder, não é se eu estou com uma doença, mas a salvação de Deus. Aquele que tem poder de livrar da morte a alma, motiva já para sempre. Clóvis, leia mais um pouquinho do hino Cristo Guardará. Eu amo essa música. Dificilmente eu chego até o final dela. Ela é emocionante. E a letra dela é maravilhosa. Ao temer que minha fé vai se abalar, quando o tentador vier, Cristo guardará. Não consigo me manter em meu caminhar, sendo frio o meu amor, há de me guardar. Os seus filhos que salvou são o seu prazer, preciosos são ao Pai, há de os manter. Minha alma salva está, pois Ele é fiel, por bom preço me comprou, me trará ao céu. Todo o meu pecado ali, numa cruz morreu, justo e justificador, sangue pois verteu, e da morte me livrou, há de me manter, até não precisar da fé, para poder lhe ver. Cristo guardará, sim, me guardará, pois tão grande é seu amor, Ele guardará. Amém. Queridos, lindo isso, né? Pode aquietar a sua alma.
pode descansar, porque Ele guarda, Ele cuida, Ele vela pelos seus. Vamos para o versículo 9. E o salmista louvando o Senhor com tudo isso, olha a declaração dele no 9, eu espero que seja nossa também. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele diz aqui que possui um desejo enorme de andar na presença de Deus, em conformidade com Deus, enquanto ele estiver aqui vivendo essa vida. E tem um sentido muito bonito nessa palavra de andar na presença do Senhor, esse termo, juntando esse termo, que é andar em conformidade perante a face de Deus. Nós podemos caminhar juntos com Ele. Neste mundo, como Jesus falou, teremos aflições, sofrimentos, tristezas. O mundo realmente está quebrado pelo pecado. Mas nisso tudo, há uma forma de viver que faça sentido. E é bem o que o versículo 9 aqui. Andar com Deus. Crer nele, confiar nele, amar e obedecer aos seus mandamentos. Isso é andar com Deus. Essa é a vida que faz sentido. Talvez possa parecer clichê, talvez seja mesmo, mas é a verdade. Para que tentar reinventar a roda? As nossas reinvenções só dão problema. A receita é muito simples, ela é muito prática e ela é muito acessível. Ela não está distante. Para você que está lidando com sofrimento, que vai lidar com o seu sofrimento, ela não está distante. E esse andar com Deus é muito importante, queridos. O crente entende que ele não tem mais para onde ir. Ele entendeu onde está o sentido de tudo. Ele entende que em Cristo está nele, que não vale a pena olhar para outro lugar. Versículos 10 e 11. Ele diz, eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Queridos, o salmista reforça que mesmo durante a angústia que ele estava passando, ele cria. A fé dele não se esvaiu. Por isso que eu falei para os queridos lá no começo, não é uma barganha aqui que a gente está vendo. A gente está vendo alguém que tinha uma fé firme em Deus. Nós poderíamos ouvir mais uma música, mas não vamos, mais uma letra, né? Vida Real. Vamos deixar essa aí. Mas seria outro nível para a gente falar da fé firmada em Deus. E o salmista, ele sabe que ele podia crer. Por quê que ele podia crer? Porque ele já falou quem Deus é. O Senhor é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele conhece Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E ele não estava focando nele, apesar de todo o sofrimento, queridos. Ele não desprezou o sofrimento dele também, tá? Tipo, não é nada. Não, era muito intenso. Mas ele sabia onde ele podia encontrar o consolo, mesmo no meio da aflição. E ele vai falar aqui no versículo 11, que todas as pessoas são mentirosas. Pode ser uma alusão de que ele foi traído aqui, e essa traição quase lhe custou a vida. Não sabemos, mas o que a gente pode entender nesses dois versículos é que realmente há um grande contraste entre Deus, santo, justo, bondoso, e as pessoas que são falíveis, que decepcionam. Quantas pessoas você já não decepcionou? E certamente você será decepcionado por outras, até por aquelas que você mais admira, porque elas são falíveis. Mas Deus, Ele não nos decepciona, jamais, jamais. Ele é justo. Isso significa que Ele é reto. Ele é bondoso, nele não há maldade nenhuma. Ele é misericordioso, tem capacidade de se compadecer do sofrimento. E agora no restante do Salmo, queridos, o nosso personagem, ele dá uma resposta. Então, é uma resposta do livramento. A resposta, na verdade, ele já tem dado respostas aqui, mas ele vai agora enfatizar isso. Então ele diz assim, versículo 12, a única pergunta que nós temos nesse salmo é uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta para te fazer pensar e refletir. Diz assim,
que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O salmista olha toda a bondade de Deus, todo o livramento, quem Deus é, e ele fala, o que eu posso fazer para corresponder a essa bondade de Deus? A resposta é nada, nada, nadinha. Sabe que eu posso dar dinheiro para Deus? Diz que lá no céu as ruas serão pavimentadas com ouro, acho que não vai rolar. Será que eu posso dedicar os meus próximos 50 anos gratuitamente em serviço dele? Não vai dar, queridos. Nós somos breves demais. Um dia para Deus e 1000 anos são praticamente a mesma coisa, para o Deus que é de eternidade em eternidade. Será que nós podemos criar algo para Deus? Senhor, vou fazer uma coisa nova. Como disse o sábio cientista, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Deus já fez tudo, a gente só usufrui. Será que eu poderia ser pregado numa cruz para pagar um pecado meu, pelo menos? Será que há alguma coisa que eu possa fazer? Queridos, não há o que fazer diante da bondade de Deus. Nem se a gente pudesse viver 100 vidas nesse mundo aqui, você não poderia fazer nada. Nada pode retribuir a bondade de Deus. O dom da vida é dado de forma gratuita por Deus. Inclusive, Ele que está nos sustentando agora. O seu diafragma, que está sendo o músculo responsável por permitir que você tenha movimentos de respiração. Nesse momento, é Ele que está dando oxigênio, mesmo em tantas impurezas que a gente tem, você está sobrevivendo pela graça dEle. A forma como Ele criou todas as coisas e as sustenta, é pura bondade dEle. A salvação, queridos, que é o que nós mais vamos olhar nesse salmo aqui, onde eu quero mais aplicar, é uma obra só de Deus, da sua imensa bondade, do seu profundo amor. Eu e você nada somos aqui do que carentes de Deus. Não possuímos força alguma para fazer o bem na nossa carne. Todo o bem que a gente consegue fazer é por causa da graça de Deus. Tudo é dele, não há como retribuir. E como as pessoas gostam de uma teologia retributiva, de que a gente possa fazer alguma coisa, de que a gente possa alcançar algum mérito, você não pode. Esqueça isso, você é inadequado, eu sou inadequado. É somente graça. Não há a nossa parte, há somente graça. Desfrute, descanse. O Salmo está te chamando para se deleitar nessas coisas. Não precisa ficar preocupado em retribuir a bondade de Deus. Ele não quer que você faça alguma coisa para pagar o que Ele fez. É impagável. E no versículo 13, o salmista, empolgado com esse amor que Deus demonstrou por ele, olha o que ele diz: erguerei o cálice da salvação. Eu não posso fazer nada, é verdade, mas eu erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Em retribuição, queridos, a esse amor, em impacto a esse amor de Deus, o salmista aqui, ele deseja celebrar Deus em sua vida, ele quer honrar a Deus. Não como um tipo de pagamento, como nós já enfatizamos, mas em gratidão, poder viver uma vida que seja uma vida em conformidade com o que Deus quer. Então ele fala, eu vou proclamar, eu vou erguer o cálice da salvação, louvar o nome do Senhor. É como alguém que se levanta e faz um brinde em celebração a alguém. Erguer o cálice da salvação, ele está aqui proclamando o Senhor. O crente, queridos, é um adorador que celebra o seu Senhor e Salvador com entusiasmo. É isso que nós podemos fazer diante da graça de Deus, celebrá-lo, adorá-lo, viver em conformidade. Antes, durante e depois do sofrimento, adore o Senhor. Não deixe de fazer isso, não deixe de enumerar as bondades de Deus, porque é Ele quem cuida de você com muita atenção. Lembra de Paulo e Silas, louvando o Senhor na prisão, depois de terem sido açoitados? Pessoal, não era uma batidinha, era um negócio violento, de arrancar a carne do cidadão. Era intenso. Paulo até fala que levava quarentenas de açoite menos um, né? Porque o cidadão romano não podia levar mais de 40 açoites. Mas ele, para enfatizar que os caras chegavam no limite do limite,
Nem sei como ele sobreviveu. Geralmente pessoas que levavam açoites desse grau, elas ficavam com o corpo todo infeccionado, inflamado, por causa das feridas que eram enormes, as feridas que abriam. E a medicina daquela época era meio complicada, tinha que ser os fortes mesmo, né, que iam durar num negócio desse. Mas o que ele faz, ele e Silas, na prisão, depois de terem apanhado, de serem perseguidos por causa do Evangelho? Eles não ficaram reclamando, não ficaram praguejando, eles adoraram. Imagina o impacto daquilo naquela cadeia. Por isso que um crente, quando adora em meio ao sofrimento, causa um impacto tremendo nesse mundo. Porque o que o ser humano sabe fazer é reclamar, se desesperar. Nós temos a opção de olhar para o Deus bondoso, compassivo e justo, e olhar para Ele e agradecer por tanto bem que Ele tem feito, e clamar a Ele que livre a minha alma. Queridos, esse personagem aqui do nosso salmo, ele quer cumprir a lei de Deus. Ele fala dos votos, né? Ele quer, isso é uma maneira de dizer, o judeu tinha a lei, né? Que ele cumpria, que ele seguia os mandamentos, e nós temos a lei de Deus que nós também observamos. E ele fala, ele quer dizer com isso de cumprir os votos, é que ele quer andar em conformidade com esse Deus que deu a sua palavra. Lembra de Romanos 12? Nós vemos muito já até aqui Romanos 12, né? Está fresquinho em nossa memória. Mas Romanos 12:1, Paulo chama a gente a ser um sacrifício vivo, ou seja, dar de tudo de nós em motivação ao quê? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Gente, a graça de Deus nos dá motivo para a gente adorá-lo, viver uma vida santa que o agrade. Aqui no versículo 15, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo já causou uma série de controvérsias, até porque é natural que as palavras vão sofrendo alterações, né? Mas preciosa aqui não é que Deus, nossa, que legal, morreu alguém, não é isso. A morte dos seus santos não é nesse sentido, é precioso no sentido de custoso, de penoso, custou caro aquilo, custou caro. Olha como Deus se importa com a vida dos seus santos. Cada vez que um deles padece, que um deles deixa essa vida para se juntar com Deus, ainda que isso seja uma alegria, isso ainda é custoso, porque Deus trabalhou formando a imagem de Cristo para que aquele crente fosse uma luz de Deus naquele mundo. O salmista sabe o que ele tem a declarar no versículo 16? Que ele é só um humilde servo, filho de uma serva, e que foi Deus quem o libertou. Ele não tem mais nada para dizer. Ele reconhece aqui as incapacidades dele. A gente não ia gostar de falar, conta aí quem você é. Eu sou o servo. A gente não ia falar isso enchendo o peito. Ele fala aqui, ele fala enaltecendo, erguendo o cálice da salvação, anunciando isso com força. Eu sou o servo e eu tenho prazer nisso, porque foi o Senhor que libertou a minha alma. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E para fechar, meus amados, que nós já estamos aqui no nosso limite de tempo, o salmista, ele reitera essa adoração, os motivos dele, dos versículos 17 ao 19, ele fala mais uma vez que andará em conformidade com Deus, tanto que ele vai usar os termos de fazer sacrifícios, cumprir votos, e que, lembra que eu falei lá no começo, que esses salmos têm uma linha de testemunho, e ele fala ali, cumprirei, no versículo 18, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. O salmista declara que ele quer testemunhar essa graça de Deus, essa bondade de Deus no meio de todo o povo. Isso nós devemos fazer. Queridos, o testemunho do sofrimento, ele é muito forte nesse mundo, porque ele impacta. Ele tem um impacto tremendo. Ele tem um impacto que causa na vida das pessoas. Assim como Jó nos impacta quando a gente lê, assim como Davi nos impacta, e ainda mais o próprio Cristo. O maior livramento que a gente desfruta, queridos, é a salvação da nossa alma.
no final das contas. Como eu falei, os sofrimentos desse mundo, eles vão desaparecer. Eles não são para sempre. Mas Deus, que amou o seu povo de uma maneira tão incrível, a ponto de perdoar os pecados em Cristo, está atento a você. O problema indecifrável do pecado tem solução. Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados são regenerados para a salvação. Aqueles que estavam destinados ao inferno serão transportados ao reino de glória e poderão ver a face do seu Salvador. A Bíblia diz, queridos, lá em Apocalipse há várias menções de adoração ao Senhor pela salvação. Tão bonito ver isso, né? Bem, digno é o Cordeiro de Deus que foi morto. E assim continua. Você hoje aqui pode levantar esse cálice da salvação, isso faz parte da sua vida. Você poderia declamar, enaltecer o nosso Deus pelo livramento, pela salvação da alma, salvação em Cristo. Você pode fazer isso? É a sua realidade aqui? Aos nossos que nos visitam, ou que não são crentes, a palavra chama você a clamar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você pode desfrutar desse cuidado providencial de Deus. Pode ter uma vida que faz sentido ao andar com Deus, mesmo em meio ao sofrimento, porque isso aqui para nós é uma vida que nós vamos trilhar para a glória de Deus e um dia celebrá-lo pela eternidade, mesmo com os sofrimentos. Amados, diante do sofrimento, não esqueça a grande verdade mais uma vez. Deus, em sua graça e fidelidade, ouve e salva o seu povo. E a resposta do crente deve ser fé, gratidão e adoração. Como diz no final desse salmo, aleluia, que o Senhor seja louvado. Vamos orar. Nosso grande Deus, louvado seja o Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por nos acudir em meio ao sofrimento e por muito mais, Senhor, livrar a nossa alma. Nós que somos pecadores, distantes da sua graça, podendo recorrer ao Senhor, clamar e saber que o Senhor se inclina para nos atender a minha voz. Louvado seja o Senhor. Pai querido, se há porventura pessoas aqui que não conhecem a tua graça, sê propício a elas, Pai. E peço pelos meus irmãos que estão sofrendo nesse momento. Cuida deles, Pai, como o Senhor já tem cuidado. Dá o teu consolo a eles, a tua paz, que eles descansem no Senhor. E nós queremos, Pai, te agradecer por toda a bondade que o Senhor deu. Em nome do teu Filho, amém.